Amém, queridos? Pega nossas Bíblias. Estamos dentro de uma série de mensagens intitulada O Cristo Caminho. Na semana passada começamos a falar sobre a tentação de Cristo no deserto. E o primeiro episódio, da tentação ali, do trecho da tentação, é não só de pão viverá o homem. Isso porque nós vamos falar em 3 momentos cada uma dessas tentações, Isso por um motivo muito simples, queridos. É porque nós estamos sendo convidados a olhar para Jesus, mas não como um jargão. Porque geralmente temos que olhar para Deus, olhar para Jesus, e nós, amém, tem que olhar para Jesus, mas é olhar mesmo, olhar no sentido de você se voltar para o Jesus histórico, para o Jesus homem, o Cristo de Deus encarnado, e na qualidade, e olhá-lo na qualidade de homem, enquanto homem, como ele viveu, o que ele sofreu, por que ele sofreu, e encontrar em Jesus, portanto, o caminho que nós devemos seguir, porque tudo é uma coisa muito prática, muito lógica. Se você olhar com atenção as palavras de Jesus, ele vai dizer assim, olha, quem quiser vir após mim, segue-me, Tome a sua cruz, negue a si mesmo e segue-me. Então ele nos convida a segui-lo. Ele próprio, na sua humanidade e no seu viver humano, ele estabelece o caminho. Ele é o caminho, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o caminho para onde? Porque todo caminho leva a algum lugar. E então ele vai deixar claro que eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo, esse caminho é o caminho que nos leva de volta ao Pai. O que implica necessariamente o problema do pecado da humanidade, da queda do homem que nos afastou de Deus e do modo como a humanidade vive afastada de Deus. E então Deus envia por meio de Cristo a sua salvação. Jesus se põe como a própria salvação, ele se põe a nós como o caminho. Ou seja, ele fala, segue-me, venha comigo. Seguir a Cristo é seguir a sua instrução, é seguir os seus mandamentos, é seguir o seu modelo, é recebê-lo, como o Salvador das nossas vidas. Alguém pode questionar, ora, mas como pode você afirmar que precisamos seguir a Cristo no sentido de seguir a sua instrução, os seus mandamentos, tê-lo como modelo? A salvação não é por meio da fé? Não tem esse problema? Alguém pode assim questionar? É por meio da fé ou é por meio de seguir? Eu fico pensando, essa dicotomia não existe. Na verdade, Jesus disse, vem e segue-me. Então você vai ter que seguir, pisando nas mesmas pegadas do mestre. Agora, só é possível alguém seguir a Jesus se exercer fé nele. Porque o caminho que é Cristo e o caminho que o Cristo de Deus nos propõe exige que você tenha uma fé absoluta nele. Do contrário, você não irá segui-lo. Não irá segui-lo, porque se você imaginar, se tem Cristo indo por um caminho e dizendo, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso e eu vou ser crucificado e morto. Se alguém quiser vir após mim, segue-me. Você ouve assim, isso é atrativo? É uma coisa que fala, que maravilha, vamos seguir a Jesus pelo caminho do sofrimento, pelo caminho da abnegação, tomar a cruz, vamos morrer com ele. Todo mundo, é assim? Mas se do lado dele tiver um outro, dizendo, venha comigo, porque você vai gozar e desfrutar do melhor dessa terra. Você vai ser cabeça e não cauda. Você vai ser próspero, saudável, todo mundo vai ser seu amigo, vai querer te servir. Você vai ter domínio sobre as pessoas, vai ter poder, vai ter honra, vai ter glória.
Aí você ouve e você fala o quê? Não gosto. Eu não gosto. É assim que você fala? Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto da ideia de alguém falar assim: venha comigo e eu te darei a glória dos reinos do mundo inteiro. Puxa, é tudo que nós mais queremos? Sim ou não? É tudo que nós mais queremos? Então, na verdade, vem o Cristo de Deus e ele diz: olha, para você me seguir, você terá que crer em mim. Crer no sentido da fé verdadeira, da fé absoluta. E agora você, a partir do que Deus está te mostrando, você olha para Jesus e fala: olha, esse caminho não é bom. No sentido pragmático da coisa, não é um caminho bom. O próprio Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, ele diz: eu vou para Jerusalém, eu serei preso, serei crucificado, serei morto, e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ou seja, o caminho pode ser doloroso, as dificuldades são reais, é necessário abnegação, é necessário negar-se a si mesmo, porém, o final é triunfante, é glorioso. Então, para você poder seguir a Cristo, não basta você achar interessante, ou você precisa ter fé nele, olhar para Cristo e compreender: não há outro caminho que nos leve ao Pai. Não há. Agora, cuidado. Quando nós afirmamos isso, porque Jesus afirma isso, Pedro, em Atos 4, versículo 12, afirma isso, que não há outro caminho, outro meio de voltar ao Pai, senão o nome de Jesus. Não confunda isso com o velho jargão religioso do cristianismo, que diz: olha, se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu, porque ele é o único caminho. Ora, o que tem de gente que supostamente aceitou Jesus e que nunca viu nem o início desse caminho, porque não sabe o que é o caminho, mas está preso num jargão dizendo aceitar Jesus. Olha, quem que não aceita Jesus? Nós vamos falar de Brasil. Tem uns 3, 4 malucos aí, mas não leva em conta porque não entra na estatística, não entra. No geral, todo mundo: Jesus é coisa boa demais. Eles falam: não é uma questão, é que Jesus é o único caminho, porque ele é o modelo, ele é o Salvador. Ele veio para abrir um novo e um vivo caminho. O homem lá no Éden, prestem atenção, quando nós lemos Gênesis capítulo 3, o que nós observamos? Que o homem expulso do jardim, dizem que o caminho que conduzia à árvore da vida era um caminho, o caminho foi fechado. O acesso à árvore da vida foi fechado. Vocês lembram dessa passagem? O que significa? Foi fechado por meio de 2 querubins com espadas flamejantes, espada de fogo. Tenta voltar, tenta ir, e você será golpeado pela glória, pela santidade e pela justiça, porque você não tem condições. Aí Cristo vem e fala: eu vim para abrir um novo e um vivo caminho. E agora existe um caminho novo que está aberto. E que caminho é esse? Diz o escritor aos Hebreus: ele abriu esse novo e vivo caminho por meio da sua carne. A sua humanidade foi rasgada, para que por meio da morte de Jesus, todos nós possamos agora retornar ao Pai. E essa morte de Jesus deve ser crida, você deve exercer fé nessa morte. O que Jesus está dizendo quando ele está na cruz? Ele está dizendo: não há outro meio de solucionar o problema do pecado senão morrendo.
da salvação, o problema do pecado, o problema não está em Deus. Porque os crentes e os não crentes, não importa, a discussão é: Deus pode perdoar ou não pode perdoar? Deus vai perdoar ou Deus não vai perdoar? Deus vai salvar ou não vai salvar? Ele vai salvar uns e condenar outros, sempre perguntando se Deus faz ou não faz. E Deus está com suas mãos estendidas, e sempre suas mãos esteve estendidas para salvar. Nunca Deus encolheu as suas mãos. Deus nunca encolhe as suas mãos, porque Deus é misericórdia, Ele é graça. E a Escritura declara que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus dura até o início da grande tribulação. Porque depois disso o pau vai quebrar. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Mas a Bíblia falou o quê? As misericórdias do Senhor duram para sempre, sempre com as mãos estendidas. Então o problema não está em Deus. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos. Ele já mostrou o modelo. Cristo já morreu pelos nossos pecados, no sentido de abrir para nós, em razão dos nossos pecados. Ele sofre em razão dos nossos pecados. Não fossem nossos pecados, Ele nem precisaria ter vindo. Não fossem os nossos pecados, Ele santo, impoluto, seria intocável por qualquer homem, sim ou não? Mas por causa dos nossos pecados, sabendo Ele que a única maneira de fazer o homem retornar a Deus é abrindo esse novo caminho na consciência humana, Ele se veste do homem e agora na humanidade Ele vai vivendo como homem. Ele entra na casa do valente, para usar a metáfora que Jesus fala, ou seja, ele entra num mundo onde jaz o maligno, ele entra num mundo de trevas, num mundo de pecado. E o que acontece quando um homem santo, puro e sem pecado entra no meio de um mundo de pecado? O mundo de pecado vai amá-lo ou vai odiá-lo? O mundo de pecado vai odiá-lo. A santidade de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo ofendiam profundamente o espírito dos pecadores e religiosos do seu tempo, que a cada minuto estava ali procurando um meio de matá-lo, até que por fim o mataram em razão dos nossos pecados. Mas ele abriu esse caminho. Você tem que olhar para Cristo e entender: não existe outro meio, não tem outro recurso, não tem outro nome, senão Jesus Cristo. Olhar para Ele, nesse sentido, e crer nele. Crer diferente, não é crer como os crentes. Crente não crê absolutamente em nada. Mentira, calma, eles creem. Creem no demônio, creem na macumba, creem na sexta-feira 13, creem em gato preto, creem no inferno de fogo. Disso ou seja, eles creem nisso, que tremem. Por isso que as igrejas estão cheias. As igrejas não estão cheias de pessoas que creem em Deus, estão cheias de pessoas que creem no demônio, porque elas estão lá só por causa do demônio. Se tirar o demônio, a pessoa nunca mais pisa o pé numa igreja. Falta amor a Deus. Não vai porque ama o Criador, porque adorar o Criador, porque quer servir o Criador, e servir o Criador e amar o Criador é servir os homens e amar o... Não, isso é bobagem, isso é tolice. Agora, se falar que tem um toco preto na sua casa, alguém viu uma nuvem preta sobre a sua casa, uma macumba que fizeram para você, você corre para a igreja. Fala a verdade, fala a verdade. Quando vem a doença, corre para a igreja, para os irmãos orarem. E na saúde? Porque o que eu quero com a igreja, com Jesus? Que bobagem é essa? Então assim acreditam os crentes. Nós temos que crer diferente. Não é crer pelo medo, e tampouco por uma mansão celestial. A mansão você compra. Trabalha e compra a sua mansão. Estamos falando de vida eterna, de alma, de ser. Olhar para Cristo e crer que Ele é
o único caminho. E o que é Cristo ser o único caminho? Todo mundo sabe que Ele é o único caminho. Não, Cristo ser o caminho significa, quando Ele disse, amai, ou melhor, vou pegar algo mais simples, o mais simples. Quando Ele diz, não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Você fala, puxa, isso é complicado, sim ou não? Porém, é Cristo, é o caminho. Você pagando o mal com o mal, você não vai chegar ao Pai. Então tem que pagar o mal com o bem para chegar no Pai? Não, é o amor do Pai sendo trabalhado no seu coração. Na medida que você crê na verdade que é Cristo Jesus, essa verdade te fará sofrer, porque você não está habilitado para fazer o que Ele fez. E você sofre porque você sabe que o que Ele diz e fez é a verdade, mas você não alcança essa verdade, mas você deseja pela verdade, porque você sabe que precisa daquela verdade, e esse sofrimento interior vai sendo usado por Deus e pelo Espírito Santo, que vai pouco a pouco te quebrando, te quebrantando, te moldando, te mudando, até que você começa a conseguir pagar o mal com um malzinho menor. Não um mal, mas um malzinho menor. Mas antes você queria matar, agora você só quer dar só uma surra. Mas já melhorou, ué. Antes você matava, agora não, agora eu só dou uma surra. Mas ainda não é Cristo ainda. Aí daqui a pouco você não dá a surra, mas você manda dar a surra. Eu não dou, mas eu mando alguém, eu pago alguém. Aí com o tempo você vai vencendo, até ao ponto de você agora começar a orar por aquele que te fez o mal. É todo um processo. Não se desespere, não desanime, não diga inalcançável, não diga é uma utopia, diga é a verdade, é Cristo. O Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, o Cristo Jesus, Ele se define pelo seu viver humano e não por um dogma. Esqueça Cristo enquanto dogma, porque enquanto dogma a prova está aí, não aconteceu nada, está só piorando. Agora, enquanto verdade, quantas pessoas não foram mudadas e transformadas, porque creram verdadeiramente em Cristo Jesus? Eu conversava com a Jane ontem, sobre a morte, né? Eu gosto o tema morte, para mim, é o melhor tema que existe. Eu comecei perguntando por que a morte nos parece tão estranha. Não é? Aí tivemos a graça de poder conversar uma meia hora sobre o assunto. E falando então dessa situação, nós concluímos, não é, que na verdade é que nós somos muito apegados à vida. A minha conclusão foi: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de deixar a vida. O problema não está lá, está aqui. É daqui que eu não quero me desprender. Aqui que estão minhas raízes. E Cristo fala, mas o caminho é morrer. Não necessariamente a morte física, mas a morte do ego. Eu falava, quantas pessoas foram transformadas porque creram de fato no Evangelho? Veio o assunto da morte. Qual a razão? Quantos homens e mulheres da história da igreja não foram mártires? Pense você num homem que tinha esposa, filhos, família, negócios, tinha uma existência aqui na terra. E aí ela começa a anunciar o nome de Jesus Cristo. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o caminho, Ele é o modelo, Ele é o padrão, Ele é a salvação. Não tem outro nome além do nome de Cristo, pelo qual importa que sejamos salvos. E alguém agora quer calá-lo, fala, você não pode pregar, e não somente não pode anunciar esse nome, mas você agora está sendo obrigado a renunciar esse nome, a negar esse nome, a dizer para todo mundo que foi um mero engano seu, e que você abre mão desse nome, de viver por esse nome, e se você não assim o fizer, você será queimado numa fogueira vivo. Lógico, podia ser morto, mas queimado numa fogueira. E a pessoa fala assim, olha, a minha vida não está aqui, embora haja muitas coisas aqui que nós amamos,
mas a minha vida está nele. Como é que eu vou negar a minha vida, que é Cristo, que é a minha esperança? Como é que eu vou negar aquele que me criou, que me amou, que me escolheu, que me perdoou, que me salvou, que me redimiu? Então você vai ser queimado numa fogueira, prepara todo um momento, chama o pessoal para assistir, e na hora está lá o camarada, todo mundo achando, ele vai desistir, ele vai renunciar ao nome, ele não vai continuar. Só que o coração dele não está aqui. De fato, esse camarada tem uma vida transformada. De fato, ele conheceu a Cristo. Por isso que agora o morrer é lucro. E aí ele vai em direção à fogueira, ele vai cantando, ele vai proclamando o nome do Senhor, sem medo. Vai doer? Vai, dói. Fogo dói quando queima a gente. Entretanto, havia algo muito maior que o atraía em direção àquela fogueira. Eu vejo hoje em dia muitos irmãos, vamos falar de irmãos, né? Porque vamos falar da igreja, porque falar dos não crentes não tem sentido. Mas irmãos com medo de a perseguição chegar no Brasil. Eu pergunto, como assim? Não dá para entender. Não, honestamente, não dá para entender. Porque se a história da igreja toda começa com um Cristo sofredor, continua com Estevão martirizado, Tiago decapitado, Paulo degolado, e seguindo toda a história da igreja de Jesus Cristo, com homens, mulheres, crianças, velhos de todas as idades, morrendo por amor ao nome, e essa morte era em razão do ódio que o mundo tinha do Evangelho, agora nós queremos fugir disso? Ou será que nós recebemos aquilo que nós não sabíamos que estávamos recebendo, e agora descobrimos que aquilo que recebemos não é o que nós queríamos receber? Não é verdade. É porque o comunismo está chegando. Gente, que chegue o demônio, o Satanás, a fogueira, chegue o que quiser, nós vamos proclamar o nome de Jesus até o fim. E se nos matarem, eles não são capazes de nos matar, porque só podem matar o corpo, não podem matar a nossa alma, e não podem tirar a nossa vida, porque a nossa vida é Cristo. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Colossenses capítulo 3, versículo 4. E quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a sua vida? Não é Cristo. Quem é a sua vida? É uma melhorada. Mas vai melhorar. Cristo é a nossa vida. E nós temos que orar, Senhor, venha logo. E para que Ele venha logo, a coisa tem que apertar. Tem que apertar, porque é no aperto que nós descobrimos que sem Deus nada podemos fazer. Estamos muito soltos, muito dinheiro, muita alegria, muitos prazeres. Não que Deus seja contra a alegria e os prazeres, não é isso. É que a nossa vida está tão boa que Deus para nós se tornou um detalhe. Só um detalhe. Uma coisa, nós temos muitas coisas, e Deus é uma coisinha, né? É um totemzinho que nós temos no meio das nossas coisas religiosas. Uma Bíblia, um totem chamado Jesus Cristo. Uns têm uns pés de coelho, outros têm uma ferradura, outros um terço, outros uma água benta. Quem mais? Coisas desse tipo, um crucifixo. No final não dá nada, só tem bugiganga. Na China, lá na Shopee, você compra tudo a preço de banana. Então, essa série é olhar para Cristo e ver nele o caminho. E, portanto, quando Cristo se põe, no início do seu ministério, ali começa a vida pública de Jesus, e é a partir da vida pública que nós vamos olhar, porque é quando o Cristo de Deus vai viver plenamente diante dos homens, pelo testemunho das Escrituras, a vida humana. Nós temos que olhar a vida humana de Jesus, para eu aprender a vida humana que eu tenho e vivo, para que eu possa viver o que ele viveu. Eu tenho que conhecer o Evangelho, Cristo é o Evangelho manifestado.
Quem está entendendo? Só que antes de ele começar a sua vida pública, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali então, poucos entenderam que quando Jesus está no deserto, ali é uma repetição do que já havia acontecido há 4.000 anos no Éden, quando estava lá o homem sendo tentado pelo diabo. Ou seja, o primeiro homem, Adão, tentado pelo diabo, sucumbiu diante da tentação. Sim ou não? E qual foi o resultado? Vocês sabem. Agora, para resolver o problema, para redimir o homem, tem que haver um outro homem. Agora um homem superior, um homem maior. Por isso que o verbo se faz carne, se faz homem, e estar agora no deserto, à semelhança do Éden, para também ser tentado pelo diabo. Só que este homem, o segundo homem, ele vencerá plenamente o diabo. Jesus não vai sucumbir na tentação do maligno. De modo então que todos nós, diante do Evangelho, olhando para Cristo, somos reconduzidos a este mesmo deserto, a este mesmo lugar, para com Cristo vencermos com Ele. Veja que a obra de Cristo nunca é uma obra unilateral, que torne o homem prescindível. Não. É sempre assim, eu estou indo, se alguém quiser vir comigo, segue-me. Então é junto. Ele foi crucificado, devemos nós ser crucificados com Ele. Ele foi ressuscitado, devemos nós ser ressuscitados com Ele. Ele ascendeu aos céus, nós também fomos assuntos ao céu. Ele assentou-se à destra do Pai, nós estamos assentados com Ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo dele. Então é uma união, o Evangelho é união com Ele, em tudo que Ele viveu, em tudo que Ele é, em todas as suas bênçãos e também em todos os seus sofrimentos, assim como também em todas as suas tentações. E portanto a primeira tentação de Cristo no deserto, ela é muito singular, é muito típica, uma vez que ela toca num ponto fundamental da vida humana e da vida cristã, para que os irmãos entendam. Eu não gosto de falar vida cristã, não estou gostando mais de falar esse termo. Vocês devem ter observado, se vocês observarem bem lá para trás, eu falo, mas eu fico assim, por quê? Não é porque esteja errada a expressão, é porque esse termo foi reduzido a uma situaçãozinha de crente, de igrejinha, e exclui a humanidade inteira, e o problema nosso é um problema de humanidade. Temos que entender isso. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós somos humanidade. Como humanidade, nós temos um problema geral e coletivo. Então não temos que nos excluir. Falar deles, não de nós. Não, é humanidade. Vida cristã é a vida que Deus propõe a toda a humanidade. Uma vida segundo Cristo. Então, a primeira tentação de Cristo ela é muito típica, muito singular, porque ela fala de algo com o qual nós nos deparamos a cada segundo da nossa existência. 40 dias sem comer, diz a Escritura, que disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quando eu leio um texto desse, eu não sou tonto, irmãos, eu não sigo adiante. Eu fico imaginando, bem, esse texto aqui deve dizer muita coisa, porque a princípio parece não dizer nada. Então, quando um texto parece não dizer nada, olhe direitinho que ele diz muito. Quem está entendendo? Ou seja, ele parece não dizer nada, porque os meus olhos são superficiais. E eu começo então a instigar o texto. Espera aí, quer dizer que vem Satanás, seja uma voz interior, seja como você quiser, se é o de menos, mas entenda que de repente a questão é, se tu és o Filho de Deus, ele não sabia quem ele era? Quantas vezes ele disse: Pai, a minha hora está chegando? Ele não sabia. Se ele se dirigia ao Pai, falava da hora que haveria de chegar.
Ele disse o que será de vocês se vocês virem o Filho do Homem subindo e assentando-se à destra do Pai? Ele não sabia? Ele falava da sua morte, falava da sua ressurreição, falava da segunda vinda, falava de tudo e não sabia quem era. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Logo, eu parto do pressuposto de que o Filho de Deus sabia que era Filho de Deus. E nisso está o problema. E nisso está o problema. Porque se eu sou o Filho de Deus, se eu sou, ó, o verbo ser, por que me sujeitar? Por que depender? Eu sou. Quando alguém chega à sua casa pedindo-lhe um favor, um abrigo, uma comida, uma roupa, um conselho, um abraço, é quando a pessoa está tão fragilizada que ela diz: eu estou precisando de você. Logo eu não sou, eu preciso de algo que eu não tenho. Sim ou não? Agora, se tu és o Filho de Deus, ele sabia quem ele era. Ele se conhecia o Pai. João capítulo 13, né? Começa dizendo: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de voltar para o Pai, sabendo Jesus, ele sabia quem ele era. E quando você sabe que você é, nisto consiste o problema. Ou melhor, o nosso problema consiste exatamente no contrário. O caso de Cristo mais grave que o nosso mais fácil do que o de Cristo. Porque nós não somos, pronto. Só que nós pensamos que somos. E esse é o nosso problema. Nisto consiste o nosso problema. Nós não somos, mas julgamos ser. A raiz desse problema está lá no início, quando alguém disse: eu subirei acima das mais altas estrelas e estabelecerei o meu trono na região norte e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o tal do Lúcifer lá, ele desejava ser, ele não era. E para ele ser, ele precisou construir uma torre, uma escada, um caminho de rebelião, de exaltação, de ego. Vocês estão entendendo? Então nós não somos, e pensamos que somos e pretendemos ser. Esse é o problema. Então, para resolver o problema seria muito simples, é reconhecer que não somos. Agora, se nós não somos, pensamos que somos e pretendemos ser, imagina se nós fôssemos. Você não é nada e está desse jeito? E se você fosse? Então agora volta para Jesus. Ele é. Ele é. E como ele é, ele podia dizer: eu sou o Filho de Deus, e apertar lá o dane-se. É dane-se. O botãozinho, dane-se. Não poderia, não? Agora eu vi mesmo. Agora eu vi. O que o Pai pensa? Que eu sou quem? Você é o Filho. Mas eu tenho a natureza divina, eu tenho a vida em mim mesmo, eu tenho a imortalidade, eu tenho a eternidade. Ele está lá no bem bom, lá no troninho dele, na sombra, cheio de anjinho em volta dele, dando glória, glória, e eu estou aqui nesse deserto, com fome. E se eu sou o Filho de Deus, portanto, eu posso prover para mim o que eu preciso, o que eu quero, a hora que eu quiser. Isso é a voz da serpente dizendo: se tu és, é tipo assim, você é o Filho de Deus? Não parece, porque se você fosse, você não agiria assim. Você logo diria para o Pai se danar, e você próprio assumiria a tua própria vida, a tua existência, o teu ser, porque tu és. Bora, faz logo, procede. Ignora o Pai, rejeita o Pai. Diga para o Pai que você não precisa dele para nada, você não depende dele. Essa voz não para de falar, de soar na consciência de Jesus, homem. Tentação é isso. Tentação é prova. Tentação é olhar para um lado e para o outro. Eu falo: eu posso agir assim ou dessa maneira. Assim é legal. Eu me vingo. Eu me justifico.
eu me imponho, eu provo quem eu sou. Essa ideia. Ali o segundo homem está sendo tentado. Se ele cai, você trabalha na hipótese, se ele cai, a miséria continuaria até hoje em todo o mundo. Mas então, naquele momento, a consciência expandida de Cristo, que sabe quem é o Pai, sabe quem Ele é, sabe o que veio fazer, apenas exclama alto e bom som: não só de pão vive o homem. Ou seja, ele se coloca na condição de quê? De homem. Mas o que foi colocado no ouvido dele? Se tu és o homem ou se tu és o filho de Deus? Aí ele diz: sou o filho de Deus, sou Deus, mas estou como homem, e como homem, e na qualidade de homem, como criatura, eu vivo na dependência de Deus. Deus é o meu alimento, Deus é o meu sustento. Isso se traduz numa simples frase, muito profunda, embora simples, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele está dizendo que ele está junto com o Pai, unido com o Pai, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo coração, no mesmo espírito, na mesma visão com o Pai. E lá em João capítulo 6, versículo alguma coisa, não estou enxergando mais, mas é versículo 57. Tem uma palavra muito linda que eu preciso trazer para vocês. Abra sua Bíblia, João capítulo 6, versículo 57. Está dito, palavras de Jesus, tá? Assim como o Pai que vive, o Pai vive, ou seja, ele existe por si mesmo, ele é por si mesmo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Por quem o Pai vive? Por quem o Pai vive? Assim como o Pai que vive me enviou, o Pai vive. Ele não vive por alguém, ele é. Só que o Pai envia o Cristo, e na condição e na qualidade de enviado, ele agora se faz homem. E portanto ele diz: e eu igualmente vivo pelo Pai. Então o homem Jesus tinha plena consciência de que ele vivia, de que ele existia, de que ele andava, de que ele acordava, de que ele dormia, que ele se alimentava, tudo como homem era pelo Pai. Jesus colocou isso numa metáfora muito interessante, quando ele disse: olha, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Então, se você pegar essa metáfora, essa parábola, e você começar a compreendê-la no sentido orgânico da coisa, você acredita, em primeiro lugar, assim, que Cristo é a videira, ele é a fonte de alimento, de vida. A videira é o sangue, é a vida. E vocês são os ramos, ou seja, o ramo é aquilo que procede da videira. Então, em primeiro lugar, você tem essa consciência de que você tem uma procedência. Não é a videira, você não é nada absolutamente, você não existiria. Então, comece nesse ponto, para você poder chegar até o momento de falar: eu vivo por Cristo, eu vivo por Deus, eu vivo pelo Pai. Você tem que começar a corrigir a sua origem. A ninguém chameis de pai. Mas tem um dia dos pais, não tem? Você não chama o seu pai de pai?
é pecado? Jesus disse: a ninguém chameis de pai. Aí ele disse: honra teu pai e tua mãe. Ué, ele entrou em contradição? Não, não é isso, são duas coisas diferentes. Você tem um pai terreno. Quem te deu esse pai terreno foi o pai celestial, o pai eterno. Então o pai terreno é um instrumento por meio do qual você vem ao mundo físico. Mas toda a potência e capacidade orgânica, biológica de você vir ao mundo é divina. Quando diz a ninguém chameis de pai, ele quer dizer, você tem que compreender que você tem uma origem original, uma procedência primária em Deus. Se eu tenho que honrar aos meus pais terrenos, que foi um mero meio humano e terreno de ouvir ao mundo, o que não deveria eu fazer com o Pai Celestial, que é o Pai eterno por excelência, o único Pai verdadeiramente Pai. Honrá-lo. Comecemos, portanto, da nossa origem. Vós sois os ramos, então eu procedo de Deus. Você vai sair daqui hoje dizendo: eu procedo de Deus. Eu venho de Deus. Aquela ideia que te falaram que Deus criou tudo do nada é mentira. Do nada não vem nada. E Deus não fez aparecer com uma varinha de condão o que não havia. Não. Tudo procede dele. A origem de tudo é ele. Ele é a causa primária, ele é o elemento criador e gerador de todas as coisas. Porque tudo foi feito por meio é instrumentalidade. E sem ele, conteúdo, essência, nada do que foi feito se fez. Procedo dele. Eu procedo de Deus. Se você ganhou essa visão, segue para o próximo passo. Bem, se eu sou um ramo da videira, porque da videira procedo, eu agora só posso me sustentar nele. Não tem como o ramo sair da videira, se for cortado, sobreviver. Eu só me sustento nele. E dele, de Cristo, ou da videira, procede a seiva que me alimenta, que me nutre e que me faz produzir frutos. Logo, sem Cristo, nada podemos fazer. Não só de pão vive o homem, não só de trabalho vive o homem, não só de academia vive o homem, não só de entretenimento vive o homem, não só de lazer vive o homem, não só de dinheiro vive o homem, sobretudo, vive da palavra que procede da boca de Deus. Se nós ganharmos a visão de Cristo nessa sua primeira tentação, nós seremos livres da ganância, nós seremos livres da ansiedade, não enquanto doença, porque temos que discernir o que é ansiedade, não é? Tem pessoas que estão ansiosas. Tem um cantor agora recente que deu uma parada na sua carreira por ansiedade. Mas ansiedade de quê? Você pergunta. Porque dinheiro ele não falta para ele. Tem jato, tem helicóptero, tem tudo. Família, tem saúde, tem fãs. É uma ansiedade que ele não vê causa. Esse ele vai ter que tratar, vai ter que ter bons profissionais para cuidar dele, né? Eventualmente. Mas eu falo daquela ansiedade que você próprio estabelece, no sentido de que você considera que se você não fizer, se você não realizar, Deus não vai cuidar de você. Na verdade, é uma ansiedade que é o produto da falta de confiança em Deus. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma,
Olhai para os lírios do campo, vede, nem Salomão se vestiu como se vestem os lírios do campo. Olhai os pássaros, não trabalham, não plantam, não colhem, e o Pai Celestial dá a eles todos os dias o alimento. Deus veste o lírio, Deus alimenta os pássaros. Ele não vai te alimentar e não vai te vestir? Só que nós somos tardios em entender que é Deus quem cuida de nós. E quando você se levanta de manhã, que você vai ao trabalho, que você usa a sua energia, a sua inteligência, a sua capacidade, os seus talentos, e você então ganha dinheiro, e você volta para casa, vai ao mercado, faz as compras, supre a sua despesa na sua casa, sua esposa prepara o alimento e coloca na mesa, você se esquece que todo esse processo vem dele. Porque para se levantar, para ir ao trabalho, buscar o dinheiro, você precisa dele. Sem mim nada podeis fazer. E nós ignoramos isso, colocamos Deus em segundo plano e dizemos: o meu braço forte produziu isto. Porque você não depende de Deus, depende de você. Mas depender de Deus e não depender de você não significa que você vai ficar dormindo e não dependo dele. O pão vai vir, a vestimenta vai vir. Aí Jesus vai falar: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então o que é depender? A dependência é um reconhecimento. Ou melhor, a dependência é um conhecimento e um reconhecimento. Porque o conhecimento é quando você passa a saber. O reconhecimento é quando você admite aquilo que você agora sabe. É um conhecimento e um reconhecimento que as suas pestanas só piscam por causa dele. Quando você bebe água fresca, por causa dele. Tem esôfago, está descendo, tá? Gente, aí você bebe água, bebe suco, danoninho, qualquer coisa que você quiser beber. Aí dá vontade de você fazer xixi. Que maravilha! Ah, Jesus é muito bom. Fazer xixi é o momento de glorificar a Deus. Seus rins estão funcionando, as vias urinárias estão funcionando, está tudo certo. A vida cuida de você. Quando você respira, quando você se alimenta, quando você dorme e vem o sono, você descansa. Quando você acorda, o sol que brilha, a chuva que cai, o vento que sopra. Você sabe, tudo é de Deus, tudo procede dele, e por isso nós nada podemos sem ele. Logo, não só do meu trabalho eu vivo, não só daquilo que eu realizo, eu vivo. Não vou transformar pedras em pães, no sentido de que vou manter a minha confiança naquele que é. Eu vivo por meio do Pai e dele eu dependo. Vamos vencer com Jesus? Essa primeira tentação ele venceu e nós precisamos vencer. Ele é o Cristo caminho. Amém, queridos?